Olá, olá! Estamos de volta no nosso segundo bloco da aula 3. Bom, no nosso primeiro bloco, o que a gente trabalhou? Nós trabalhamos com a proposta textual e os textos motivadores, né? Então, a gente já sabe ali onde encontrar, né, o nosso tema para a gente poder fazer a redação. E nós também já sabemos, com exemplos, a importância de nós lermos os textos motivadores. Nós vimos aí vários textos motivadores de diversos temas, justamente para que a gente perceba o quão importante é fazer essa leitura, é fazer essa análise e que pode também ser algo que auxilia na nossa produção textual, certo? Então agora a gente vai falar de um aspecto mais interno da nossa redação. Uma vez que a gente já sabe identificar a proposta, uma vez que a gente já fez ali a leitura dos textos motivadores, verificou se tem alguma coisa que a gente pode aproveitar, porque a gente também já viu, né, que a gente pode sim utilizar algum elemento que seja pertinente do nosso no texto motivador, que seja pertinente à nossa escrita, mas claro, sem fazer cópia, porque a cópia ela é eliminada da sua prova, né? Ela é desconsiderada, melhor dizendo, e ela é muito mal vista pelos corretores. Entretanto, eu já dei algumas estratégias que você pode utilizar ali, algum dado, alguma informação que você ache pertinente. Entretanto, como dica aí, né, de professora de redação, eu sugiro que você aí quando for fazer as suas preparações, as suas leituras, tenha um caderninho em que você vai anotando por eixo temático, né, elementos que seriam interessantes para que você possa utilizar como repertório na sua produção, para que não tenha que ficar nessa perspectiva de encontrar alguma informação ali que possa lhe ajudar nos textos motivadores, e sim utilizá-los apenas para que você consiga ratificar o que a banca do Enem ela quer de você. Então nós vimos alguns exemplos, vimos que de fato o Enem ele traz textos motivadores que indicam o posicionamento que você deve tomar acerca daquele tema que foi proposto, tá? Então agora a gente vai falar dessa microestrutura, dessa estrutura desse parágrafo e um outro elemento que é essencial para o texto, que é o tópico frasal, beleza? Tô aqui no meu notebook, aqui, né, acompanhando, vocês também estão acompanhando por aí. Então, o que a gente precisa entender? Lembra que quando nós falamos sobre a macroestrutura do texto dissertativo, a gente dividiu ele em 3 grandes partes, né? A introdução, os desenvolvimentos e a conclusão. Para a redação do Enem, a gente tem nomes específicos para isso e quantidade também. Então, nós trabalhamos aí com 4 parágrafos que dentro dessa macroestrutura, né, que eu citei, a gente vai subdividi-los da forma que tem sido mais usual para a redação do Enem. Então, a gente tem a introdução, que vai ficar ali no primeiro parágrafo. Esse desenvolvimento, né, que nós já falamos, ele é subdividido em 2 parágrafos, que são os desenvolvimentos 1 e 2. Então, a gente tem aí 2 parágrafos tratando desse desenvolvimento e a conclusão, que no Enem a gente tem uma nomenclatura específica. Por quê? Porque o Enem ele não quer só que o candidato feche o texto, conclua o texto. Ele direciona esse candidato que essa conclusão, esse encerramento tem que partir de uma proposta de intervenção, uma vez que o Enem trabalha na perspectiva de um problema social. Então, ele quer que o candidato tenha essa habilidade, pense, né, faça uma reflexão de como ele poderia resolver um problema que o governo ainda não resolveu, mas a gente não fala sobre isso, mas ele quer sim, ele espera que o candidato propunha, né, algo ali interventivo mediante o que ele problematizou ao longo do seu texto, tá? Então, o que a gente vai pensar? Então, nós já sabemos que nós temos 4 parágrafos, tá? Cada um aí a gente já viu essa aula. Se você não lembra, volta aí os vídeos, a gente falou, tô aqui conferindo, ó, aula 2, bloco 1, a macroestrutura da redação. Então, se você não lembra, tô um pouco perdido, não sei o que eu colocar, quais tipos de informações eu vou ter que colocar no D1, D2, volta lá nessa aula, dá uma revisada e vem pra cá, para que você entenda. A microestrutura do texto. Na verdade, é a microestrutura do
parágrafo. Ou seja, uma vez que eu já entendi que na introdução eu preciso ter determinadas informações, eu preciso organizar determinadas informações mesmo, né, naquele parágrafo, nos desenvolvimentos outro e na proposta outro, eu preciso entender que, independente das ideias, né, solicitadas em cada um desses parágrafos, eu tenho um outro mini texto, ou seja, cada um desses 4 parágrafos é um mini texto e também eu vou precisar dividi-lo em introdução, desenvolvimento e conclusão, ou seja, se eu estou ali escrevendo o parágrafo de introdução, eu preciso pensar na dinâmica, na organização das informações daquele parágrafo. Então, eu vou precisar introduzir esse parágrafo, colocar informações ali no desenvolvimento desse parágrafo e fechá-lo, para aí, então, eu ir para o outro parágrafo de desenvolvimento no caso. Então, perceba que cada um desses 4 parágrafos eu preciso organizar, eu preciso colocar as minhas ideias, a minha escrita daquele parágrafo de uma forma ordenada, de uma forma lógica, pensando que cada parágrafo é um mini texto e vai precisar ter início, meio e fim, beleza? Então, para que a gente, né, entenda essa dinâmica, a gente sabe que cada parágrafo vai tratar daquele tema, que a gente já sabe, de uma forma diferente, né? Por quê? Porque, por exemplo, na introdução eu não vou desenvolver um argumento sobre aquele tema. Por quê? Porque eu tenho 2 parágrafos para isso. Então, não é o ideal que na introdução, por exemplo, eu desenvolva, eu argumente sobre um determinado elemento daquele tema. Por quê? Porque na introdução eu só vou fazer uma apresentação genérica, porque como o próprio nome do parágrafo já diz, ele é apenas um parágrafo introdutório. Então ele tem elementos ali pertinentes apenas para introduzir, sabe? Só para atinar, né, a curiosidade do meu leitor e fazer ali com que ele leia, né, os outros parágrafos até o final. Então, a gente tem um elemento extremamente importante e significativo que eu vou falar agora e que vocês vão me ouvir falando nas outras aulas enquanto eu estiver falando do parágrafo de introdução em si, dos parágrafos de desenvolvimento em si. Por quê? Porque ele vai aparecer. É o que nós chamamos de tópico frasal. Já ouviram falar de tópico frasal? Pensem aí, sim ou não? Bom, o que é o tópico frasal? Gente, tópico frasal, literalmente, ele é o coração, ele vai ser ali o coração do seu texto. Por que o coração? Bom, vamos pensar literalmente no nosso coração? Pronto. O coração, ele é responsável por quê? Por bombear o sangue no nosso corpo. E assim, uma vez que ele vai levando aí esse sangue, né, por todo o nosso corpo, ele vai permitindo que as coisas aconteçam, né, que o funcionamento do nosso corpo aconteça. Pronto. Então, vamos pensar que o tópico frasal dos seus parágrafos tem justamente essa funcionalidade. Por quê? Porque o tópico frasal, olha aí, tópico frasal é uma frase em que vai conter a informação essencial do seu parágrafo. E a partir dela, todas as outras informações, né, estarão vinculadas, farão sentidos a esse tópico frasal, tá? Então, o tópico frasal, literalmente, é o coração do seu parágrafo. Então, eu vou dar uma lida aqui no nosso material, você também vai acompanhar aí, tá? Os tópicos frasais, os textos, na verdade, eles são produzidos em forma de parágrafos que, vou fazer uma ressalva que acho que eu não falei em uma das nossas aulas, mas se falei, vou reforçar. Esse texto produzido em parágrafo é o texto que a gente chama escrito em prosa, certo? Lembrem que quando a gente pega as instruções, está lá, texto escrito em prosa, ou seja, texto escrito em parágrafos. Então, vamos voltar aqui. Os textos, eles são sim produzidos em prosa, tá? E vão ali possuir uma ideia principal, tá? Central, ou que a gente também pode chamar de nuclear, em que as outras informações estarão agregadas, unidas, atreladas justamente a essa ideia nuclear.
né, que aí vai ser, né, desenvolvida ao longo aí de cada parágrafo. Então, essa ideia, essas ideias secundárias, né, que vão ser formuladas a partir dessa ideia central de cada parágrafo, que a gente vai chamar de tópico frasal, elas vão servir ali para justamente complementar, explicar, evidenciar, comprovar, exemplificar justamente esse tópico frasal, tá? Então, gente, o tópico frasal, ele vai ser sim essa frase, né, nuclear, que vai mostrar ali a ideia central do parágrafo. E assim, a Rebeca tem um lugar para ela ficar. Normalmente é muito comum que ela apareça ali no início, mas a gente já percebeu, eu já, né, estudando as redações de nota 1000, porque é por aí que eu tiro a minha base, eu percebo que, por exemplo, no parágrafo de introdução, normalmente o mais comum é que o candidato, ele comece o parágrafo de introdução não logo com um tópico frasal, mas com um pano de fundo, uma contextualização para trazer justamente esse tópico frasal. Mas óbvio que esse pano de fundo, esse repertório, essa contextualização que ele dá, estará justamente vinculada ao tópico frasal, beleza? Então, gente, o tópico frasal vai ser essa oração que vai justamente indicar do que é que está tratando aquele parágrafo, certo? Então, é muito importante que você entenda que cada parágrafo, ele vai ter sim o seu tópico frasal, que vai ser essa ideia nuclear do seu parágrafo, e partindo dela, a gente vai colocar ali as outras informações que deverão estar atreladas a ela. Então, assim, isso, quando a gente tem em mente dessa ideia de que nós temos uma ideia central que a gente nomeia de tópico frasal e as outras informações precisam estar diretamente conectadas a essa ideia central, né, a esse tópico frasal, isso faz com que a gente evite de tangenciar um texto, né, ou que a gente fuja do texto. Porque vamos pensar, se eu entendo que cada parágrafo ele está relacionado, né, e que a gente tem um tema, né, que a gente já falou um pouco sobre, e que a partir desse tema todas as outras ideias estarão vinculadas a ele, e que eu tenho um tópico frasal e que eu preciso colocar ideias que vão validar esse tópico frasal, vão ratificar esse tópico frasal, a probabilidade que eu não fuja do tema é muito maior. Por quê? Porque eu já falei para vocês que a escrita ela precisa ser planejada, ela precisa ser pensada. Então a gente vai organizando, né? Olha, nesse parágrafo aqui eu vou falar sobre isso. Pronto. O que é que eu tenho que fazer na introdução? Na introdução eu preciso apresentar o tema, né? E mostrar do que é que eu vou abordar sobre esse tema, né? Trazendo ali minha tese. Pronto. Então o tema ali vai ser o grande tópico frasal, a forma com que eu trago o tema, né, que vai ser o assunto, já vai dizer ali quais as informações secundárias eu preciso colocar para testar, para comprová-lo, lembrando que ali é apenas um parágrafo introdutório. Pronto, no desenvolvimento 1, eu vou trazer um argumento que está vinculado ao tema, que eu já dei ideia lá na introdução ou não, mas aí eu já coloco no meu desenvolvimento, né? E todas as outras ideias, aí eu vou pensar no repertório, na produtividade desse repertório, justamente vinculado a esse tópico frasal do desenvolvimento 1, que está ligado diretamente ao tema. Percebe? Então, o encadeamento de ideias vai funcionando de uma forma muito natural, muito mais orgânica, né? Por quê? Porque a gente já entende que um texto ele vai precisar ter essa organicidade, ele vai precisar dessa organização e que as ideias de um parágrafo para o outro precisam ser complementares, apesar de terem enfoques diferentes. Então, o tópico frasal é justamente aquilo que vai fazer com que você, candidato, não se perca naquele parágrafo. Por quê? Porque você já sabe que uma vez que você tem a ideia central, a ideia nuclear naquele parágrafo, que é o que você vai produzir, que é o que você vai argumentar,
todas as outras ideias que estarão naquele parágrafo vão ter que se voltar para esse tópico frasal, para essa ideia nuclear. Então, uma vez que você tem esse entendimento, fica muito mais simples de você trazer as outras informações e você mesmo excluir outras que serão desnecessárias porque não falam diretamente sobre o tópico frasal. Beleza? Então, vamos aqui, deixa eu dar prosseguimento. Assim, o tópico frasal, né, vai ser essa oração, já falei disso, essa ideia central que será desenvolvida no parágrafo, tá? Claro que em cada parágrafo a gente tem uma dinâmica para organizar esse tópico frasal, certo? E aí a gente vai trabalhar especificamente porque iremos falar de cada parágrafo, introdução, desenvolvimentos e proposta, tá? Então, eu vou mostrar esse tópico frasal aí, bem objetivamente de cada parágrafo como é que funciona. Entretanto, a gente precisa já saber o que é esse tópico frasal para quando eu for falar nos demais parágrafos e a sua organização, vocês não estejam aí perdidos e não entendam. Vocês já sabem que o tópico frasal, de fato, é esse coração, é o que vai ali organizar, é aquele elemento-chave de cada parágrafo aí na sua redação, tá? Bom, então, só para complementar aqui com o nosso material, né, é importante que a gente entenda que esse tópico frasal vai direcionar o assunto do parágrafo, dos desenvolvimentos também, né, ou do desenvolvimento do parágrafo, de cada parágrafo. Então, assim, se você anunciou, por exemplo, que no seu desenvolvimento você vai abordar, sei lá, vou dar um exemplo aqui, aleatório. Suponhamos que você esteja escrevendo uma redação em que o tema seja a violência contra a mulher no Brasil. A violência é algo genérico, porque quando a gente fala de violência, existem inúmeras violências, né? Então, você não vai poder escrever um texto com 30 linhas falando de todas as violências. Então, suponhamos que você vai falar, vou anotando, né, porque a mente aqui é falha. Você vai falar, dentro dessa redação aí, que o tema é esse, você vai falar de 2 tipos de violência. A violência psicológica e a violência material. Pronto. E aí você deixou isso muito claro na sua introdução, massa. Mas o seu leitor não sabe se no D1 você vai tratar de uma violência e no D2 qual. Então, quando você já começa esse desenvolvimento, você já vai trazer um desses argumentos que vai ser justamente o tópico frasal dele. Por quê? Porque aí quando o seu leitor começar a ler, ele já vai saber com qual das violências você vai abordar naquele parágrafo. Então, se você vai falar no desenvolvimento 1, eu estou falando de violência psicológica, todos os elementos, contextualização, repertório, tudo vai ter que estar atrelado sobre essa violência psicológica. Por quê? Porque é o seu tópico frasal. Então, tendo isso em mente, vai ficar assim muito mais fácil de você trazer, de você organizar as suas ideias no tópico frasal. Só para a gente verificar isso na prática, eu tenho aqui um parágrafo que eu vou fazer a leitura, você me acompanha aí, tá? Para você entender como é que isso funciona. Olha só. O isolamento de uma população determina as características culturais próprias. Essas sociedades não têm conhecimento das ideias existentes fora de seu horizonte geográfico. É o que acontece na Terra dos Cegos, do conto de Wells. Os cegos desconhecem a visão e vivem tranquilamente com sua realidade, naturalmente adaptados, pois todos são iguais. Esse conceito pode ser exemplificado também pelo caso das comunidades indígenas ou mesmo qualquer outra comunidade isolada. Então, assim, a gente não sabe o tema, a gente não tem informações, mas por esse trecho, qual é o tópico frasal aí? A gente percebe que o tópico frasal está logo no início, em que ele fala sobre o isolamento de uma população, determina as características culturais próprias. E aí ele vem trazendo o quê? Ele vem trazendo elementos, exemplos de como, né, esse isolamento de determinadas, né, populações vai determinar como a sua cultura, a sua... como eu posso dizer, as suas relações sociais, elas vão desenvolver a partir dessa isolação, desse isolamento. Aí ele traz a questão do livro, né, que é um repertório aí
um aparato cultural, e aí ele vem trazendo de que são pessoas, né, que são cegas e que vivem de boa, né? É uma sociedade isolada onde todos são cegos, então eles têm ali características próprias em que a visão aí que seria algo diferente, né? E também ele traz aqui uma outra exemplificação das comunidades indígenas, né? Ou qualquer outra comunidade isolada. Ou seja, todos os outros elementos que ele traz nesse parágrafo aqui é justamente para validar essa questão de que ele diz que o isolamento, né, de uma determinada população vai dizer sobre as suas características, que serão próprias a partir da individualidade dessa população. Então, ali a gente tem um tópico frasal e todos os outros elementos e todos os outros períodos vão trazendo ali elementos que vão estar diretamente vinculados ao tópico frasal, tá? Espero que isso tenha ficado muito claro, essa questão do tópico frasal, porque você vai precisar entender para poder elucidar e colocar, organizar todas as outras informações pertinentes dentro de cada parágrafozinho, tá? E é uma nomenclatura que eu vou utilizar ao decorrer aí das nossas aulas, então eu quero que não seja mais algo estranho para você quando eu falar sobre tópico frasal. E como dica, né, estamos aqui no nosso segundo bloco da aula 3, então sempre no finalzinho do bloco 2 eu dou uma dica de repertório, tá? E aí a minha opção por aqui é sempre indicar um livro, tá? Apesar que eu consumo muita série, filmes, tá? Mas eu também leio muito livro, porque é sempre bom, tá? Bom, vou dar uma dica de um livro maravilhoso. E assim, eu dei sorte, porque eu também comprei uma edição maravilhosa desse livro, de capa dura, tá? É um livro que eu já li, mas eu comprei essa edição, então tá novinha. Eu amo cheiro de livro novo, tá? E é de um autor, gente, maravilhoso, um autor nordestino, alagoano, né? Graciliano Ramos, Vidas Secas, tá? Então, esse livro é um livro, assim, muito fácil de ser lido. É uma leitura maravilhosa, uma leitura super agradável. Um livro, assim, que em uma semana, no máximo, isso pensando na correria do dia a dia, tá? Mas até menos você faz essa leitura. É um livro curtinho. É um livro aqui com... quantas páginas? 120 páginas. Tem a famosa baleia, né? O cachorro-baleia. Aqui. A obra, só ler aqui o prefáciozinho para vocês saberem quem é Graciliano Ramos. A obra de Graciliano Ramos é marcada por uma escrita áspera e tenaz, que tem o objetivo de retratar a vida no Brasil, especialmente no Nordeste, com suas complexidades sociais, políticas e antropológicas. Cronologicamente, ele vem traçando aqui, né? Um outro livro também de Graciliano que eu gostei muito, que eu já fiz a leitura, Memórias do Cárcere, né, de 1953, que ele vai trazer reflexão sobre os meses que ele passou na prisão, ali durante o Estado Novo, né, na questão ali da ditadura militar, Getúlio Vargas, ou seja, é um livro muito bacana. Não esse aqui, não, esse daqui também mas esse Memórias de um Cárcere, que foi o outro que eu li dele também. Então, assim, é um livro, a gente percebe que o livro, gente, ele é um grande, mesmo sendo um livro literário, narrativo, muitas vezes com ideias fictícias, né, com elementos fictícios, ela retrata muito do contexto social, da época em que o autor vive. Então, por exemplo, esse Vidas Secas, ele é um livro que ele vai trazer... deixa eu ver só o ano que ele foi lançado, que eu não lembro. Pronto, 1938, tá ali no modernismo, né? Deixa eu ver se é a primeira fase do modernismo. Pronto, segunda fase, porque Romance de 30. É a segunda fase do modernismo brasileiro e vai justamente trazer essa escola literária, né? Essa segunda fase
do modernismo, que é chamada de regionalista, ou romance de 30, ou ainda geração 30, uma das suas principais características é justamente resgatar essa regionalidade, e não de uma forma bonita, né? De uma forma fictícia, embelezada, não. Traz à tona justamente as mazelas, né, que o povo passava. Então é muito interessante você ler um livro, né, principalmente com esse cunho. E aí Vidas Secas, ele é esse exemplo. E aí eu não tinha me atenado, né, mas tem vou aproveitar que a gente está falando de Vidas Secas, né, essa coisa mais regionalista, retratando o Nordeste. Vou indicar para vocês, e aí tem no YouTube, né, uma animação maravilhosa inspirada num poema, né, num poema aí também de um autor nordestino, né, João Cabral de Melo Neto. Não sei se vocês já ouviram falar, mas também é um cara que escreve muita coisa, né, escreveu muita coisa bacana. E ele escreveu esse poema, né, um poema dramático longo, Morte e Vida Severina, que retrata também essa questão do regionalismo, principalmente para o pessoal aqui com características nordestinas, porque ele fala da seca e tal. E me lembra muito Vidas Secas de Graciliano Ramos, por isso que agora, né, falando aqui com você, eu tô lembrando de Morte e Vida Severina. E no YouTube tem uma animação maravilhosa, né, de quanto tempo? Tô abrindo aqui a animação. É uma animação um pouco grande, né, de 55 minutos e 17, mas assim, maravilhosa, muito boa. Eu já assisti não só uma vez, já assisti algumas vezes, porque eu passo isso em escola. Tem também uma animação de Vidas Secas de Graciliano, né, inspirada em Graciliano Ramos, que é mais curtinha, né, mas assim, é mais um resumo do livro, tá? Mas vocês também encontram resumo da obra no YouTube. Mas assim, esse Morte e Vida Severina também é muito legal para vocês verem, para além do livro Vidas Secas, tá? Aproveitando aqui a deixa. Então é isso, finalizamos aqui a nossa aula 3, o nosso segundo bloco de aula. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha anotado aí e dá uma estudada. E agora, na aula 4, a gente vai ter aí elementos assim extremamente importantes para a gente começar aí, ó, a destravar nossa escrita, beleza? Então espero você na nossa próxima aula, aula 4. Não vou adiantar, vou deixar você na curiosidade, mas bora lá que daqui a pouco tem mais.